Nós somos convidados a refletir sobre as dificuldades dos textos bíblicos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Esses dois textos, eles são cheios de acréscimos. O que significa isso? Significa que existe o original, que foi escrito pelas comunidades, e esse original foi copiado. O copista, no copiar, ele cometeu erros. Você sabe que numa gráfica não há erro. Mesmo assim, a gente de vez em quando encontra um livro com alguns erros gramaticais, de falta de palavras e de algumas linhas puladas, né? E quanto mais aqui nos textos bíblicos. Então, os textos bíblicos continham muitos erros dos copiadores, que pegavam o texto e copiavam. E esse erro era copiado por outro copiador, que cometia outros erros e assim por diante. Então, há milhares de erros, de acréscimos, de obstruções na escrita da palavra de Deus. Esses erros eram cometidos por questão humanas, né? Ou a lamparina era fraca, ou o copista estava cansado, ou a caneta falhou, ou ele cochilou enquanto estava escrevendo e começou a escrever de uma outra linha, e assim por diante. E também, propositadamente, existiam copistas que faziam mudanças nos textos conforme estava se vivendo na comunidade um sofrimento, um problema, algumas indagações sobre a fé. Esse copista, então, na hora de fazer a cópia, ele acrescentava algumas linhas, algumas frases, ou mudava alguma palavra para satisfazer a fé das pessoas, para tirar e sanar as dúvidas dos leitores. Nós temos aqui em Marcos, os 12 últimos versículos, nós sabemos que são acréscimos da palavra de Deus no livro de Marcos. Então, Marcos já é um texto escrito por um grupo de pessoas, não foi Marcos. E esse texto original, ele foi acometido de acréscimos durante os anos que ele foi feito cópia dele. Cópia de cópia de cópia de cópia. Jesus disse que Jesus disse que Jesus disse. Então há muitos erros, muitos acréscimos, muitos também retirada de palavras e colocado palavras a mais nestes textos. Então nós temos lá Marcos 15, 42 a 47, né, que no dia de sábado Maria Madalena foi ao túmulo ungir o corpo, né, 16:12. Ao chegar, ela descobre que a pedra foi retirada do túmulo, né? Então ela entra no túmulo, vê um jovem vestido de branco, não se assuste, vocês estão buscando Jesus Nazareno, ele foi crucificado, ele foi agora ressuscitado e não está aqui. E aí continua o texto, né? Mas as mulheres fogem do túmulo e não dizem a ninguém, pois estavam amedrontadas. No capítulo 16, versículo 4 a 8. Depois a gente vê a progressão da história e no Marcos 16 a gente percebe que Jesus é levado aos céus, né? Uma passagem muito bonita, magnífica, misteriosa, tocante, muito poderosa, né? Para os cristãos. Por fim, no versículo 17 e 18, né? Onde se diz assim: e estes são os sinais que acompanharão aqueles que creem: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, pegarão serpentes com as mãos, e se beberem algum veneno, ele não lhes fará mal. Imporão as mãos aos doentes e os curarão. Esse texto é um texto muito bonito, né? Jesus é levado ao céu, uma passagem magnífica, misteriosa, tocante, muito poderosa, né? Onde os cristãos pentecostais usam muito esse texto para falar em línguas diferentes. Não sei porque falar em línguas diferentes significa blá 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 blá. Não sei porque falar em línguas diferentes precisa dançar, precisa gritar, precisa mudar de voz.
Eu não sei que Espírito Santo é esse, que ao invés de falar a língua do povo, vai falar línguas diferentes para ninguém entender nada. O importante é saber que esse texto é um texto acrescentado, não faz parte do Evangelho de Marcos. Os estudiosos chegaram a essa conclusão. Não faz parte de Marcos, porque o texto de Marcos é muito diferente. O texto não é original, porque diante das cópias mais antigas não aparece esse texto. O escrito é muito diferente de todo o texto, de todo o Evangelho de Marcos. É como se fosse, mudou de repente o linguajar, a forma de dizer. Os termos, as frases, né, são muito estranhas para o Evangelho de Marcos. Então não dá para entender como se fosse um Evangelho de Marcos. Então todos os estudiosos entendem que é um acréscimo, né, sólida essa compreensão. Os copistas entenderam que o texto terminava muito abruptamente e acrescentaram mais esses versículos no final, versículos poderosos no final, né, para resolver o problema do fim do livro, que parecia sem sentido, terminava e aí, e agora? Então precisava deste fim, né? Por isso o copista deve ter colocado esses acréscimos, né? Bom, se Marcos terminasse o seu evangelho no 16, 18, né, os discípulos não saberiam, na verdade, que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus tinha aparecido para as mulheres. Então os discípulos nunca se ligaram, eles precisavam que fosse escrito em algum lugar. Por isso, né, repetidas vezes se diz que eles não entendiam o que Jesus falava. Jesus dizia que ia ressuscitar e eles não sei o que Jesus está dizendo, não compreendo. Isso você pode ver em Marcos 6:51 a 52 e Marcos 8:21. Nós também podemos perceber que Jesus falava muito claramente que ele ia morrer, mas existia dificuldade dos discípulos compreenderem. Pode ver em 8:31, 33, 9:30, 32, 10:33, 40. Interessante notar que todo o Evangelho de Marcos, quando alguém vem a entender algo sobre Jesus, o próprio Jesus ordena que as pessoas silenciem, que elas não falem. Muito interessante. O que acontece? Por que Jesus não quer que falem que ele ressuscitou? Você pode ver um exemplo no capítulo 1, versículo 43 a 45. Parece ironia. Jesus precisava ser anunciado. E por que ele não queria ser anunciado? Em suma, Marcos pode muito bem ter tido a intenção de instruir seus leitores com esse fim abrupto, de modo hábil a fazer com que os leitores parassem de ler, tomassem um fôlego e se perguntassem: o quê? Como assim? O Evangelho termina desse jeito? É interessante ver. É importante ver também que no texto, então nós podemos entender que este é um dos acréscimos. Existem milhares de acréscimos nos textos da palavra, da Bíblia. Os copistas, eles fizeram aí mudanças consideráveis nos textos originais, né? E a tarefa da crítica textual é tentar superar a forma antiga desses textos e tentar entender o que está por detrás desses acréscimos, o porquê desses acréscimos. Nós entendemos que os acréscimos são para dar respostas às indagações da comunidade naquela época, naquele momento. O escritor, né, o escriba, escrevia aquilo que ele estava vivendo no momento histórico e que precisava esclarecimento. Então ele escrevia um texto para tirar as dúvidas, para sanar as dificuldades da comunidade daquela época. Existiam muitos problemas, muitas dificuldades no entendimento do evangelho, da palavra, e muitas brigas internas, então era necessário sanar essas preocupações, por isso o texto era adulterado muitas vezes. Obrigado.